os judeus, eles estavam espalhados dentro do Império Romano por todos os lados, na região da Palestina e também por toda a Ásia Menor, hoje região conhecida como Turquia, e nos extremos do Império Romano, como por exemplo na própria Europa. Havia judeus por toda parte. Por quê? Porque os judeus sempre foram e continuam sendo excepcionais comerciantes, administradores. E então eles saíam lá de Judá, lá de Israel, e eles viajavam, estabeleciam rotas comerciais, estabeleciam comércio nessas regiões mais remotas do mundo conhecido daquela época. E os apóstolos e os primeiros discípulos de Jesus, eles se aproveitaram disso na proclamação do Evangelho. O Evangelho, ele foi desde o princípio proclamado primeiramente ao judeu e depois ao gentio. E os apóstolos, os discípulos de Jesus, seguiram a mesma mecânica da evangelização, na evangelização. Quando eles chegavam numa região diferente, uma região que não era o seu meio, fora de Jerusalém, quem eles procuravam primeiramente para evangelizar? Eles procuravam judeus. Por que procuravam judeus? Primeiramente porque os primeiros discípulos eram judeus. Eram judeus cristãos, e eles procuravam outros judeus. Havia um contato natural por serem patrícios. E então eles ofereciam, eles apresentavam o Evangelho do Senhor Jesus, primeiramente a esses judeus. E como eles estavam espalhados, e então isso favoreceu muito o crescimento do Evangelho já no primeiro século. Além disso, de Jerusalém, especialmente os judeus cristãos, também foram expulsos depois do ano 60, quando Jerusalém foi queimada. E então muitas comunidades de judeus cristãos se formaram em toda a Ásia Menor e em toda a Palestina. E é especialmente a esse público que esta carta é dirigida. Quando os judeus eram evangelizados, você deveria esperar possivelmente duas respostas. Ou eles eram convertidos ao Evangelho, ou eles, quando ouviam o Evangelho e tomavam conhecimento desta evangelização, e inclusive da conversão de patrícios judeus ao Evangelho, ao cristianismo, eles se tornavam perseguidores de cristãos. E então estes novos crentes judeus sempre passavam por muitas dificuldades logo no início da sua conversão. Muitos deles eram expulsos de suas sinagogas, alguns deles eram expulsos até da própria cidade. Alguns deles tinham os seus negócios tomados, eles perdiam seu emprego, perdiam seu trabalho, perdiam seu comércio. E além disso eram perseguidos ferrenhamente por seus patrícios judeus. Além de serem perseguidos, eram constantemente advertidos e na tentativa de serem persuadidos a voltar atrás, a abandonar aquela fé cristã que no primeiro século foi considerada como uma heresia contrária ao judaísmo. Os judeus perdiam emprego, eles eram expulsos, e essas coisas ruins todas que aconteciam com eles traziam aos seus corações um desânimo. Nós temos a tendência de achar que aquela era da perseguição da igreja foi sempre, mas nem todo mundo tem aptidão e tem disposição para ser herói. A Bíblia não relata, e nós temos poucos relatos sobre isso, especialmente na história, mas do mesmo jeito que existiam os mártires no primeiro século, existiam também muitos que apostataram da fé. A própria presença deste alerta aqui nesta carta aos Hebreus demonstra que isso estava acontecendo, que muitos cristãos judeus estavam apostatando da fé em Cristo Jesus e voltando ao judaísmo. Eles ficavam desanimados, desorientados, cansados e alguns deles exaustos por causa da perseguição que lhes era imprimida. A esta comunidade, esta carta foi escrita. A estes cristãos que estavam prestes a abandonar o cristianismo e voltar ao judaísmo. O autor da carta aos Hebreus, ele dá um nome a esta mensagem. Se vocês observarem lá no capítulo 13, versículo 22, o autor da carta, ele diz que esta é uma palavra de exortação.
Esta é uma palavra de persuasão. A palavra exortação, essa palavra que é traduzida por exortação no Novo Testamento, ela tem como um significado mais preciso, é uma palavra numa tentativa de persuadir alguém, de convencer alguém a respeito de uma questão importante. E então o autor da carta aos Hebreus, ele diz: olha, o que eu estou enviando para vocês é uma palavra de exortação, para convencê-los, para persuadi-los de alguma coisa importante. Este autor então, inspirado por Deus, ele vai argumentar sobre a superioridade de Cristo, fazendo o quê? Ele vai mostrar, com base no Antigo Testamento, que Jesus Cristo é maior do que tudo que o judaísmo apresenta. Tudo que compõe o judaísmo é inferior àquilo que está em Cristo, aquilo que Cristo é. Tudo aquilo que era reverenciado pelo judaísmo nos dias de Jesus é inferior ao que Cristo é. E especialmente ele vai citar os anjos, e os anjos, eles eram venerados, adorados dentro do judaísmo. Porque os judeus acreditavam que a lei que Moisés recebeu, ela foi entregue através das mãos de anjos. E em muitas ocasiões no Antigo Testamento, anjos trouxeram revelações, anjos foram usados para libertar ou para encaminhar os servos de Deus, anjos apareceram de forma corpórea e falaram com personagens do Antigo Testamento, então eles veneravam anjos. Ele vai argumentar que Jesus Cristo é maior do que Moisés. Moisés é o profeta maior do judaísmo. Até hoje eles consideram isso, que Moisés é o profeta maior. E então eles respeitavam, reverenciavam e obedeciam, pelo menos se esforçavam em obedecer aquilo que eles receberam na lei de Moisés. Mas agora o autor apresenta Jesus como alguém superior a Moisés. Ele vai apresentar Jesus como alguém superior a Arão, irmão de Moisés, que era o representante da ordem sacerdotal, o primeiro e o grande pai desta linhagem sacerdotal. Não só Arão, mas os seus filhos. Arão, o sumo sacerdote, e os seus filhos, os sacerdotes. O Senhor Jesus é maior do que Arão. Ele é um sacerdote maior do que Arão. Mas não só isso, ele vai apresentar Jesus maior do que os levitas. Os levitas eram aqueles que eram responsáveis pela adoração, pelo culto, pelos sacrifícios a Deus. E então eles vão mostrar que Jesus é superior aos levitas, porque o culto, a adoração, o serviço, o sacrifício que Jesus oferece é superior àquele que era oferecido pelos levitas. O autor vai apresentar que o Senhor Jesus é inclusive superior ao próprio sacrifício. Por que os sacrifícios cessam dentro do cristianismo? Cessam porque o sacrifício final, definitivo e suficiente foi o sacrifício de Jesus. E então aqueles hebreus que estavam confusos, desorientados, estavam sendo aconselhados a voltar à prática de sacrifícios por perdão de pecados. E então o autor vai mostrar que o sacrifício de Cristo é superior a todos os sacrifícios de todo o Antigo Testamento. Ele vai mostrar finalmente que a revelação que veio através de Cristo é superior à revelação que veio através dos profetas em todo o Antigo Testamento. Ou seja, a argumentação do autor é sempre a argumentação de mostrar a superioridade de Cristo em vista de tudo aquilo que o judaísmo apresenta e reverencia. Vai mostrar a superioridade de Cristo sobre aquilo que os hebreus nos dias do primeiro século estavam tensionando buscar de volta. E então, o que o autor quer mostrar para eles é que eles estavam trocando o maior pelo menor. Eles estavam querendo trocar o superior pelo inferior. Eles estavam se colocando numa condição de retrocesso. Eles estavam querendo deixar a luz para voltar para a penumbra. É óbvio que o Antigo Testamento não é trevas, muito pelo contrário, é revelação de Deus, mas comparado com a revelação que há em Cristo Jesus, é penumbra. É a própria revelação de Cristo que vai lançar luz sobre todo o Antigo Testamento para que as coisas fiquem mais claras. E então, o que o autor vai fazer para dissuadir, para convencer, para persuadir aqueles cristãos
a abandonarem aquele desânimo deles, a voltarem para Cristo e a não se desanimarem com o cristianismo, é exatamente mostrar a superioridade de Cristo. Nenhuma religião, nenhuma ciência, nenhuma mitologia, nada neste mundo se compara à revelação que temos em Cristo Jesus. E o papel da igreja e o meu papel como cristão é me aprofundar nesta revelação, conhecê-la e ensiná-la em todo o tempo, para todas as pessoas por onde eu for, porque são essas palavras que produzem transformação no coração dos homens. Uma segunda lição importante desse texto para a nossa vida é que nós devemos rejeitar veementemente qualquer tipo de nova revelação que alguém se propõe a dar. Tem um bocado de malucos, irresponsáveis, mal intencionados, supostos profetas andando por aí. E eles ficam rondando o povo de Deus. E como pastor, pessoalmente, eu fico profundamente irritado quando aparece um desses profetas revelando coisas, especialmente para as pessoas que estão chegando na igreja, porque eu sei que para os membros desta igreja que estão aqui labutando, estudando a palavra de Deus, eles não têm a menor chance. Mas tem um bocado de gente que não estuda a palavra de Deus, não frequenta a escola dominical, não se dedica na leitura da palavra de Deus, que são presas fáceis na mão de um bocado de aproveitador que tem por aí. E então, o que este livro está ensinando? Cuidado com quem chega para você com uma visão, com uma revelação, com uma novidade. Nenhum de nós sabe tudo que está na Bíblia, tintim por tintim. E se sabe, às vezes nós somos esquecidos. Quando eu falo de novas revelações, eu não estou falando de um irmão chegar para você, ou de você ouvir dentro da própria igreja, alguém te relembrando, ou alguém te falando de alguma coisa que está revelada, mas você ainda não tinha se apropriado desta revelação que está na palavra de Deus. Eu estou falando de gente que traz alguma coisa que não está aqui, com gente que chega com adivinhação, com gente que chega criando. Veja só, tem uns malandros por aí que eles criam uma doença. Chega, vou dar um exemplo para vocês que eu fiquei sabendo há pouquíssimo tempo, e seria muito bom se o indivíduo que anda rondando por aqui estivesse aqui hoje. Chega para o desavisado e fala: Deus me mostrou que você está com câncer, meu querido. Você não sabe, mas você está com câncer. Mas Deus me mandou aqui, não só para te revelar, mas para orar para você. E se Deus quiser, você vai ser curado hoje. E adivinha o que acontece? Depois da oração, o cara é curado. Não vá fazer exame, porque senão vai ser uma demonstração de incredulidade. Que bênção, que coisa extraordinária. Deus falou comigo, Deus me curou de um câncer. Olha, irmãos, isso não tem nada a ver com Deus, não. E basta acompanhar um pouquinho da vida de quem faz isso, e você vai descobrir que isso não passa de um aproveitador. Segundo alguns por aí, revelaram até para esse aproveitador, a última revelação dele foi muito interessante. Deus revelou para ele que ele vai ser o próximo pastor da Central. Estou esperando ele aparecer por aqui. Pode vir. Eu aprendi uma lição com Jesus, que mercadejador, gente que vende a fé, aproveitador, tem que ser tratado na base da cinta. Então não vem para a igreja sem cinta de jeito nenhum. Sabe o que a carta aos Hebreus nos ensina? Que não existe revelação superior à revelação de Cristo. Esta é a mensagem que tem que estar nos nossos lábios. E a Bíblia diz que o que passa disso é de procedência maligna. Por quê? Porque a Bíblia diz: se alguém vir e falar alguma coisa que vá além, ou que fique aquém do que está dito aqui, deve ser considerado anátema, maldito. Mesmo que seja um anjo que desça do céu e venha falar alguma coisa com você, se não estiver dentro deste conteúdo, que é o conteúdo da revelação dado por Cristo Jesus, deve ser considerado maldito. Você não deve nem hospedar esse tipo de gente.
E tem muita gente que, por não conhecer as Escrituras, ou por estar vivendo uma situação de desânimo, ou de dificuldade, como aqueles cristãos hebreus estavam vivendo lá no primeiro século, acaba cedendo à tentação de acreditar nesse tipo de coisa. E a mensagem é muito clara. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas agora Ele nos falou pelo Filho, e o Filho é a expressão exata do ser de Deus. Ninguém revela mais Deus, ninguém revela mais os propósitos de Deus, ninguém fala mais sobre a vontade de Deus para a sua vida do que Cristo. Vai estudar a Bíblia, meu querido, estude o Evangelho, e você vai saber tudo que Cristo quer de você. Agora, correr atrás de adivinhação, aí não tem diferença. Quem fica correndo atrás desses profetas modernos, não tem diferença de ir consultar uma cigana ali no calçadão, nem de ir atrás de alguém que joga búzios, nem de ir atrás de alguma cartomante. Quem quer saber o futuro desta maneira, está fazendo uma coisa muito semelhante ao que os incrédulos fazem quando procuram esses misticismos modernos que existem por aí. A relação do cristão com o futuro não é essa. A relação do cristão com o futuro é a relação de alguém que sabe que a história está nas mãos de Deus. Ele não precisa saber o que vai acontecer amanhã, basta saber que o que vai acontecer amanhã vai acontecer de acordo com os propósitos de Deus. E o que o Senhor Jesus disse sobre o amanhã, Ele disse: basta cada dia o seu próprio mal, porque ficar ansioso com o que vai acontecer não acrescenta ao seu dia um segundo sequer. Então quem anda por aí atrás de saber o que está escondido, está atrás de problema, está querendo arrumar dificuldade. Basta para nós conhecermos tudo que tem para conhecer aqui. Aqui está uma ocupação para a sua vida inteira. Eu tenho certeza que você vai estudar a vida inteira o que está revelado aqui, e você não vai conseguir aprender tudo que tem aqui. Então é muita ousadia da nossa parte para não chamar de preguiça abrir mão de estudar a Bíblia para ficar atrás de alguém que supostamente vai revelar alguma coisa diferente do que está aqui. A gente não dá conta nem do conteúdo que foi revelado, quanto mais de ir atrás daquilo que Deus não revelou. E você pergunta: mas pastor, quem é que está falando então com essas pessoas? Só existem duas opções: ou é a própria natureza pecaminosa delas que está fazendo esta falsificação, ou é o próprio Satanás que está usando-as para confundir, para enganar, para matar, roubar e destruir, que são as obras próprias de Satanás. Então, meus irmãos queridos, por favor, à luz daquilo que nós vamos estudar, e já estudamos hoje na carta aos Hebreus, rejeitem todo tipo de novas revelações que possam surgir por aí. O que de Deus se pode conhecer foi revelado através de Cristo Jesus de forma plena. O resto você guarda para perguntar lá na glória, quando você estiver diante de Deus. Em terceiro lugar, a lição deste texto para nós é que nós devemos recusar qualquer prática de judaísmo nos nossos dias. Existe um movimento muito forte dentro das igrejas evangélicas de busca a elementos do judaísmo para trazer para dentro do culto. É gente por aí tocando o shofar na hora do culto, supostamente o instrumento de chamar Deus. Nem conhecem a cultura do Antigo Testamento, porque o shofar nunca foi instrumento de chamar Deus. O shofar é uma buzina feita com chifre de bode, mas o shofar nunca foi usado para chamar Deus. O shofar, como o povo não tinha relógio naquela época, na época do ajuntamento solene, na hora do ajuntamento solene, os levitas tocavam o shofar para chamar o povo, para vir falar com Deus. Nunca foi para chamar Deus. E tem um bocado de evangélico por aí que está se tornando especialista em tocar shofar, o instrumento que chama Deus. Ah, meu querido, você está muito equivocado. Não andem atrás dessas coisas. É igreja, é casa, de pessoas que vão lá e compram um castiçal para pôr dentro de casa, pôr dentro da igreja, como se isso fosse tornar a igreja um lugar mais santo. Existe uma rua lá no centro de São Paulo, chamado Conde Sarzedas, e tem algumas lojas lá especialistas em vender Arca da Aliança para colocar dentro da igreja. Põe lá uma Bíblia lá dentro, põe o pão da Santa Ceia que sobra, um pouquinho de cálice, Arca da Aliança, incenso, e por aí vai, elementos do judaísmo.
elementos que só serviam para apontar para o que Cristo ia fazer. Depois que Cristo fez, todos esses elementos, eles perdem a sua função, porque tudo que está anunciado através da lei cerimonial no Antigo Testamento se cumpriu em Cristo. Cristo é superior. Você não precisa de castiçal, você não precisa de arca da aliança, você não precisa da capa sacerdotal, como tem um pastor por aí fazendo, você não precisa de uma igreja que imita o templo de Salomão, você não precisa de tocar chofar para chamar Deus, porque você tem dentro de você o Espírito Santo de Deus. Cristo falou conosco pela sua palavra e fala até hoje ao coração de todo aquele que crê. Você não precisa de mais nada. A nossa salvação não foi conquistada através de uma cerimônia e nem será conquistada através de uma cerimônia feita com esses objetos. A nossa salvação foi conquistada com o sangue de Cristo Jesus vertido lá na cruz do Calvário. Ela é graciosa, ela não depende de um sacrifício meu hoje. A nossa salvação depende única e exclusivamente da obra de Cristo Jesus. Não troque isso pelos velhos ritos do judaísmo. Não troque. Nós temos grupos de louvor, música que é extremamente popular dentro das igrejas hoje, que até os grupos usam nomes que são nomes que fazem referência ao Antigo Testamento, como trazendo a arca. Trazendo a arca de onde e para onde? Gente que tenta reinventar a roda. E o pior, que tem seguidor. É isso que é mais triste. Eu gostaria de encerrar dizendo para vocês, irmãos, e relembrando a todos nós: Cristo é superior. E você tem a Cristo. E nós temos a Cristo. Graciosamente, misericordiosamente, por causa do amor de Deus o Pai. Não troque o que é superior pelo que é inferior. Mas se você puder, ajude aqueles menos informados, menos esclarecidos, que têm sido presas fáceis de enganadores. Mostre Cristo para eles. É essa a função da igreja. A função da igreja é mostrar Cristo a este mundo, para que este mundo conheça aquilo que é superior, final e suficiente, seja em termos de revelação, seja em termos de sacrifício, seja em termos de obra intercessória diante de Deus. Cristo é superior. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar.